Queridos amigos, estamos aqui reunidos, Marcelo Orsini e eu, para mais um episódio da série sobre o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos estudando todas as questões dessa obra tão importante. E no episódio de hoje, vamos continuar com perguntas e respostas sobre filosofia, mais especificamente temas ligados à evolução e à dor. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio? Vamos então a partir da questão número 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? É muito interessante a resposta de Emmanuel, porque ele faz essa diferenciação, né, entre esses dois tipos de dor. Então, ele diz assim: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Então, nesse início, ele deixa claro que as dores de natureza física, material, são dores ilusórias, que a dor mais profunda e essencial são as dores da alma, né? Ele prossegue dizendo assim: em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira, isso é, a dor física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, nessa resposta muito interessante, Emmanuel deixa claro que as nossas dores físicas, né, uma doença, um problema qualquer de natureza orgânica, essas dores são inevitáveis, porque à medida que estamos vestindo um uniforme de carne, cedo ou tarde elas vão chegar, em menor ou maior grau, inclusive no momento da morte física, né, do nosso desenlace, e essas dores muitas vezes são professoras que vão nos dar sinais de alerta, ensinamentos, mas que a gente deve ter consciência que, na verdade, as dores morais, né, as dores do espírito, essas sim, são mais profundas e encontram as suas causas, seja no processo de aprendizado, afinal estamos aqui no tema evolução, seja em processos expiatórios, né, colheitas de equívocos do passado. Dando sequência, Marcelo, na pergunta 240, pediram a Emmanuel o seguinte esclarecimento: de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Pois é, nós encontramos no livro do Eclesiastes a noção de que a felicidade não é deste mundo. Vamos ver a resposta de Emmanuel, se realmente assim sucede. Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar as grandezas das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua ventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício,
a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Entendemos assim pela resposta do autor espiritual que a felicidade é algo que realmente existe. A questão é que ela ainda não chegou para nós nesse nível de evolução da humanidade, porque a nossa compreensão de felicidade ela está muito aquém daquilo que a espiritualidade superior, de acordo com as bases da lei de Deus, pretende para nós nos sentirmos felizes. Por isso, diz ele que essa felicidade, tal como sonhada por nós, ela não pode existir, porque ela é uma felicidade falsa, porque as criaturas estamos, né, intoxicados de valores que não nos direciona ao caminho da nossa evolução moral. E Emmanuel afirma que não conseguimos contemplar a grandeza das paisagens exteriores, porque é justamente pela falta desse conhecimento, pela adulteração dos princípios, dos reais valores para o espírito, que faz com que a gente não compreenda onde está o verdadeiro sentido da felicidade. Então, a felicidade ela não pode ser confundida com prazeres temporários, com as alegrias fugazes que às vezes nós sentimos nas paixões, pelas satisfações materiais, né? Não se trata disso. Um dos conceitos de felicidade em termos espirituais é termos os nossos deveres cumpridos, ou seja, o espírito é feliz quando ele está em dia com seus deveres. Então é uma noção diferente daquela felicidade, aquela alegria que a gente pretende, por exemplo, durante um período de férias ou numa festa, uma festividade, não é? Ou quando estamos em pleno gozo da saúde. Uma pessoa que está adoentada, que tem uma enfermidade grave, ela pode estar mais feliz em termos espirituais do que outra que está com a sua saúde física perfeita, mas não está sendo cumpridora das suas obrigações como pai de família, como filho, como trabalhador. Então, muitas vezes, esse tipo de compreensão deturpa a nossa noção de felicidade. Mas Emmanuel encerrou dizendo que é no globo terrestre que nós edificamos as bases da nossa real felicidade, querendo dizer que é justamente nas reencarnações, enquanto o espírito está no planeta, na matéria, que ele vai criar condições para conquistar a sua felicidade espiritual verdadeira aos poucos, não é, com vistas ao seu próprio futuro espiritual. E aí, Otávio, na questão 241, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Então, agora, para quem estava achando estranho, né, a mistura de temas como felicidade com dor, né, evolução com dor, essa resposta vai nos esclarecer. Emmanuel diz assim: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Essa primeira frase é até impressionante, né? Que Emmanuel nos fala que a dor chega a ser indispensável. Dada a nossa condição evolutiva, nós ainda precisamos dela para nos despertar, para subir os degraus evolutivos e aí encontrar essa felicidade que o Marcelo acabou de explicar na questão anterior. E ele continua: e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito, na vida no infinito. Então, realmente, essa metáfora da escada, ela nos auxilia a compreender.
Emmanuel disse que a felicidade existe, muito embora o conceito, como o Marcelo acabou de explicar, é muito diferente dessa felicidade materialista que as pessoas buscam incansavelmente sem alcançar. Então, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai estudar esse tema e os espíritos vão revelar que a felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Que é difícil ser feliz no planeta materialista, passando fome, vendo os filhos sem uma assistência mínima à saúde, etc. Então, do ponto de vista material, é a posse do necessário, não do supérfluo, né? Como a gente sempre busca. Mas do ponto de vista moral, que é o que nos interessa, a felicidade real é a consciência dos deveres retamente cumpridos e a certeza do futuro. Então, o materialista, ele não consegue ser feliz, porque como ele acha que a vida material encerra com tudo, né, morreu, acabou, é sempre uma angústia que cedo ou tarde vai se manifestar. Mas nós espíritas sabemos que não, que a vida continua. Nós temos a convicção num futuro para além do corpo físico, e esse é um dos pilares da felicidade. Mas por que a dor? Porque muitas vezes vivemos uma encarnação iludidos, né? E somente aí a britadeira da dor consegue penetrar em nossos corações para nos abrir para os valores de vida eterna. Então, nesse sentido, Emmanuel coloca que a dor ainda é uma companheira indispensável. Na pergunta 242, Marcelo, por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Construíram, então, para Emmanuel esta questão e, naturalmente, a resposta não poderia ser alinhada com a expectativa da alegria, da felicidade nos moldes que nós esperamos normalmente, como foi visto aí nas últimas duas questões. Então Emmanuel explica, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Então Emmanuel corrige, né? Ou desvia da rota alegria da vida humana para a alegria espiritual. Ou seja, é a questão que vai direcionar o espírito para a felicidade real, para aquele momento que ele vai estar alegre, porque estará alinhado com as suas responsabilidades como espírito. Então Emmanuel começa a nos lembrar algumas passagens sobre a vida de Jesus, dizendo: sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Foi aquela ocasião do casamento, onde Jesus, nessa oportunidade, transformou água em vinho. Prossegue Emmanuel. Seus ensinamentos à margem das águas do Tiberíades desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Então Emmanuel lembra dois momentos: a presença do Mestre na alegria familiar, nas bodas de Caná, e depois seus discursos, quando ele ficava dentro do barco e as pessoas à margem ouviam suas palavras, pessoas simples, pessoas humildes, e se sentiam fortalecidas, porque as palavras de Jesus traziam para elas a verdadeira felicidade no sentido amplo do espiritual. Então, sob essa ótica, nós encontramos aí um outro momento que Emmanuel vai trazer para a gente. Ele diz assim: em Jerusalém, contudo, ou seja, mais tarde, né, depois que Jesus percorreu aí quase os 3 anos da sua missão na terra, encarnado, em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Aí é um outro momento
da história do Cristo, da história da passagem de Jesus, um momento mais difícil, onde ele se caminhava para o seu testemunho de passar por dores, de passar por momentos de ingratidão, de violência, e lidar com a hipocrisia do templo, como diz, seria a liderança religiosa da época, né, judaica, pretendendo desbancar as ideias simples do Cristo para poder manter a sua autoridade religiosa e todo aquele nível insuportável do domínio que eles pretendiam ter sobre a população, com um dogmatismo absurdo, uma série de rituais que precisavam e ainda precisam ser feitos, é verdade, para que as pessoas possam se dizer em dia com Deus, quando na verdade Jesus trouxe para nós coisas mais objetivas da nossa conduta pessoal, dos nossos pensamentos, da forma como nós devemos nos relacionar com o próximo, com as pessoas, mostrando que esse caminho simples é que iria nos direcionar ao reino de Deus, e não ficarmos usando paramentos e cumprindo rituais, né, sem parar, como se exigia na época. Mas essas criaturas, como explicou Emmanuel, né, algozes empedernidos, inflexíveis, não aceitavam que outra pessoa estivesse disputando esse domínio das mentes, dos corações daquela população, e fizeram de tudo para desbancar o mestre, né? Então arremata aqui Emmanuel dizendo: eis porque em seu ambiente natural toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria, ou seja, quando não há interferência de outras pessoas interesseiras, a história que Jesus trouxe e os seus ensinamentos vão dar para nós essa noção grandiosa do que podemos fazer para conquistarmos a felicidade. A questão seguinte, Otávio, 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Então, inicialmente, Emmanuel responde que sim. Todos os alunos matriculados nesta escola chamada Terra, ou estamos aqui expiando, quitando dívidas do passado, ou passando por provas para adquirir novas experiências, novos aprendizados e evoluir. Com exceção de Jesus Cristo, continua Emmanuel. Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, na segunda parte da resposta, temos uma revelação muito importante de Emmanuel, que, aliás, ele desenvolve, por exemplo, no livro A Caminho da Luz. Então, ele vai nos dizer que Jesus Cristo é uma exceção a essa regra geral, de que todos nós somos alunos aqui matriculados, ou em expiação, ou em provas. E aí nos lembramos da questão 120 de O Livro dos Espíritos, porque quando Kardec perguntou para a espiritualidade se era necessário passar pelo mal, os espíritos responderam: não, pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância, sim. Porque todos os espíritos são criados por Deus simples e ignorantes. Mas Jesus, diz Emmanuel aqui, quando o planeta Terra foi criado, já era um espírito puro. E aqui ele nos traz uma revelação interessante, que a evolução do Cristo se verificou em linha reta para Deus. Ou seja, a nossa evolução costuma ser, regra geral, aos trancos e barrancos, né? A gente evolui um pouquinho, aí cai nas cascas de banana que a gente mesmo coloca,
fica enxugando gelo ali, 10 encarnações seguidas, repetindo os mesmos erros. E ele diz que no caso de Jesus, não. Essa evolução se deu, nas palavras de Emmanuel, em linha reta para Deus. Daí porque uma advertência muito importante é da gente não querer, com o nosso copinho de plástico evolutivo, medir o oceano que é a perfeição de Jesus Cristo. E a gente vê muitos autores, né, cientistas, filósofos, pesquisadores materialistas, às vezes colocando coisas absurdas sobre Jesus, né? Ah, Jesus era namorado de Maria Madalena, quer dizer, chega a ser infantis essas abordagens, quando nós estamos falando de um espírito puro que governa os nossos destinos, delegado por Deus. Então, é preciso muito cuidado ao tratar de Jesus, né? Na questão 244, então, Marcelo, perguntaram assim para Emmanuel: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Vem aí a noção do inferno, o inferno conforme apregoado por outras religiões, mas nós vamos entender pela resposta de Emmanuel um princípio bastante diferente. Ele diz assim: considerando a penitência em sua feição expiatória, ou seja, um resgate, uma punição, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Ou seja, então há lugares, há ambientes para a penitência no plano espiritual. São ambientes de provação onde espíritos que estão, como foi suposto, renitentes, estão insistindo no erro, entidades que ainda desconhecem o bem, que são perversas porque ainda estão com o coração banhado de ódio, de desejo de vingança, de incompreensão a respeito de Deus, ingratidão para com o Pai, desmotivadas de se transformarem para melhor, entendendo erroneamente que, perseverando no mal, é que se sentirão fortes e valentes e coisas do tipo, que é aquilo que a gente costuma se deparar nas reuniões onde há manifestação de espíritos, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes encontramos entidades assim. Então elas vão encontrar nesses ambientes as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, porque estarão lá sujeitas a um intenso sofrimento. Porque quando o espírito passa um tempo longo em ambientes assim, uma das coisas que o incomoda bastante é a falta de perspectiva de que eles vão sair de lá, ou seja, eles têm a sensação de que será um sofrimento eterno, quando na verdade não é. Nós somos fadados a uma evolução. O mal não vai se prolongar para sempre em nenhum coração criado por Deus. Mas esse remorso e o arrependimento vão ser justamente a ignição, não é? O primeiro princípio ali para a sua própria redenção. Então, muitas vezes, o espírito, estando ali numa condição dessa muito desfavorável para si mesmo, ele ainda tenta se fortalecer com as ideias do mal, mas chega um momento que ele sente saudade de alguém, ele sente algum tipo de remorso, como foi dito, né? Começa a se arrepender do que fez, e aí começa a iluminar o seu próprio campo íntimo para a necessidade da sua transformação. Emmanuel prossegue: quanto à ideia de sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime,
haveria para ele um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Então nós encontramos situações assim na literatura espírita, como por exemplo no livro Libertação, onde nós encontramos lá a narrativa a respeito da redenção do espírito chamado Gregório, que estava nessa condição, empedernido no mal, numa condição muito atrasada, de atraso moral, de ódio, mas ele vai ser resgatado e consegue se livrar dessa situação, depois de muito ouvir palavras de amor, e depois de ele mesmo refletir a respeito das suas ações, ele acaba saindo daquela situação. Então o pastor, não é? Que é o Pai, que é Deus, que é Jesus, ele não deseja que as ovelhas se percam e passem uma eternidade num suposto inferno de dores materiais. Não. Todos nós estamos fadados a encontrarmos em algum momento o caminho da luz. Otávio, 245. Se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Então, Emmanuel começa nos dizendo que é uma lei, né? A lei divina das provas. E a gente tem que diferenciar leis divinas de leis humanas, né? Recentemente passamos aí pelo aniversário de 35 anos da nossa Constituição brasileira, que é a lei mais importante de um país, mas é uma lei humana. Então está sujeita a jeitinho brasileiro, a atalhos, a incompreensões, a equívocos. As leis divinas não. São leis perfeitas, leis eternas, leis imutáveis. Então, sim, a lei das provas é uma das leis divinas, começa Emmanuel dizendo. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Então, aqui ele está nos convidando à resignação, né? Não ao comodismo, à preguiça, à acomodação. Então, se eu estou passando por uma dor, por uma dificuldade, eu tenho que, naquilo que me cabe, honestamente, mudar o mundo para resolver aquilo ali. Mas aceitando o resultado, porque o resultado vem de Deus, né? Vem segundo os algoritmos de amor e de justiça das leis divinas. Mas e a prece nessa história, né? Porque a pergunta é essa: devemos sempre cultivar a prece, já que as dores são inevitáveis? Então agora Emmanuel vai entrar nessa questão. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Mas deve a prece ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil. Então, aqui Emmanuel, sim, está nos dizendo para orar. E não é à toa que Kardec, a primeira lei, didaticamente, que ele vai estudar na parte terceira de O Livro dos Espíritos, é a lei de adoração. Então, se a prece não fosse importante, Kardec não iria praticamente finalizar o Evangelho segundo o Espiritismo com uma coletânea de preces espíritas, estudando nos últimos capítulos também sobre a prece. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui é que a prece, muitas vezes, ao contrário do que a gente imagina, ela não vai mudar a realidade. Então, você tem um filho doente, vai orar, mas não necessariamente ele vai ser curado. Então, a prece, muitas vezes, não vai alterar as circunstâncias. Mas o que a prece faz? Altera o nosso íntimo.
nos dá coragem, nos dá resignação, nos dá ânimo para lidar com aquela situação que muitas vezes vai ser inevitável. Então, a prece é um dos recursos mais importantes que Deus coloca à nossa disposição. Então, Emmanuel finaliza dizendo assim: porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, a prece é um recurso que, às vezes, a gente subestima a sua importância e o seu valor. Emmanuel está nos recomendando a orar, até porque a oração fortalece a nossa vigilância. E muitas vezes, nessa encarnação, as expiações e as provas são rudes, são difíceis. E é indispensável a fortaleza da prece, justamente para nos dar a serenidade, o ânimo, a clareza para encontrar os melhores caminhos e os melhores roteiros a seguir. Eu concluo dizendo que no livro Coragem, psicografia do nosso Chico Xavier, quando Emmanuel faz a introdução da obra, ele fala que nas nossas preces tem gente que pede saúde, o outro pede dinheiro, né? O outro pede para o filho passar no vestibular, mas poucos se lembram de pedir a alavanca da coragem, meio que nos convidando também a refletir bem sobre como temos orado, porque, como diz Kardec num dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo Jesus, pedis e obtereis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Paz e alegria e até o próximo episódio.